Então, na unção da prosperidade, louvado seja o nome do Senhor. Então, Ministério de Louvor, olha para o seu irmão e fala assim: a partir de agora, você está proibido de falar comigo. Amém? Quero que vocês recebam com muita alegria aquilo que para mim é uma inspiração, minha melhor parte. Receba, por favor, Bispa Regina. Tendo as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, eis que a tua filha está em tuas mãos, sua vida, Senhor Deus, está em tuas mãos. Senhor, e ela se coloca na brecha para ser instrumento. Use-a. Use e fala aos nossos corações. Toma cada coração cativo, cada mente. E, Senhor, no nome de Jesus, que a tua boa palavra encontre o nosso coração terra fértil, para a tua semente cresça, floresça e frutifique. No nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus é bom, né, gente? E Jesus é tão bom que o bispo levantou essa madrugada para orar. Falei: Jesus, quando um levanta, o outro descansa. Porque senão fica os dois, né? E eu fico muito grata porque a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes avisar os seus amigos e os profetas. Isso é bíblico. E a gente está num tempo de ajustes de Deus. E quando Deus traz a direção para o líder, para que a gente ouça, obedeça, é para que a gente venha viver aquilo que Deus tem para nós e ajustar, queridos. A definição de ajustar eu vou ler para vocês. É adaptar-se com precisão ou perfeição, tornar justo ou exato. A gente está vivendo um tempo de ajuste para que nós venhamos ser aquilo que Deus estabeleceu para nós, naquilo que Ele é. E a gente só consegue crescer, romper, frutificar quando nós recebemos uma direção do céu. E com obediência, a gente corresponde à direção que foi dada. Amém? Amém? Está todo mundo disposto aqui a corresponder à direção? Então, com certeza, nós seremos prósperos. Sem mais delongas, o bispo já orou. Juízes 9. Levaram essa notícia a Jotão. 7, né? Não aparece, mas é 9:7. Levaram essa notícia a Jotão. Então ele subiu ao cume do monte. Gerizim exclamou ao povo com grande voz: Ouve-me atentos, ó ilustres cidadãos de Siquém, a fim de que Deus igualmente os ouça. Certa vez, as árvores se puseram a caminho para ungir um rei sobre elas. Disseram a oliveira: reina sobre nós, reina, pois, sobre nós. Entretanto, a oliveira declinou, alegando: renunciaria eu ao meu azeite com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, a fim de me colocar por sobre as demais árvores para dominá-las? Então as árvores dirigiu-se a outra, a figueira: vem tu e reina sobre nós. Mas a figueira lhes ponderou: poderia eu abandonar minha doçura e a boa produção do meu fruto no tempo certo? E as árvores partiram em busca da videira e a convidaram: vem tu e reina sobre nós. Contudo, também a videira lhes afirmou: iria eu deixar de gerar meu vinho novo, que tanto alegra os deuses e os homens, a fim de erguer-me por sobre as demais árvores para governá-las? Sendo assim, todas as árvores rogaram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Então o espinheiro aqueceu, mas advertiu as árvores. Então o espinheiro aqueceu, mas advertiu as árvores: se de fato desejais ungir-me rei sobre vós, vinde e abrigai-vos sobre a minha sombra. Caso contrário, sairá fogo dos meus espinheiros e devorará até os cedros do Líbano.
Sendo assim, prosseguiu Jotão, se foi com sinceridade que agiste quando fizeste rei Abimeleque, se procedeste bem com Jerubbaal e sua família, se o tratastes de acordo com o merecimento de seus atos, visto que meu pai batalhou por vós, e por vós arriscou a vida e vos livrou das mãos de Midian. No entanto, hoje vos levantaste contra a casa de meu pai, assassinaste os seus filhos, 70 homens, sobre uma mesma pedra, e proclamaste Abimeleque, o filho de sua escrava, rei sobre os notáveis de Siquém, pelo fato de ser vosso irmão. Amém. Deus é muito intencional naquilo que Ele faz. E toda vez que Deus traz uma palavra de ajuste para a nossa vida, é porque a gente precisa ponderar e melhorar em alguma coisa. E se Deus continua falando algumas coisas para nós, é porque a gente ainda não aprendeu. Então, o texto que a gente acabou de ler é a parábola de Jotão. E o que é uma parábola? Como a gente pode definir parábola? O significado de parábola é comparação. E quando a gente usa a parábola? A gente usa a parábola quando se há uma necessidade de falar a verdades profundas, espirituais, quando se há a necessidade de despertar o entendimento das pessoas, e quando nós precisamos corrigir ou confrontar pessoas que são orgulhosas, e quando nós precisamos ver o coração das pessoas. E essa parábola de Jotão é uma parábola profética. Por quê? Ela vem como um ajuste de Deus, mas como um alerta para aquilo que estava sendo decidido. Eu vou contextualizar vocês de acordo com aquilo que era o histórico espiritual. A Bíblia vai dizer que Gideão foi escolhido pelo Senhor para ser o libertador dos israelitas. Gideão, ele se achava o menor de sua casa, ele se achava indigno, ele era medroso, mas a Bíblia diz que Deus encontrou ele malhando trigo no lagar, escondido. E aí, quando o anjo encontra Gideão, ele fala para ele que ele seria aquele que seria o escolhido para que ele pudesse trazer o povo de Israel, fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor, praticava aquilo que era idolatria aos olhos de Deus, e por isso Deus entregou o povo nas mãos dos midianitas por 7 anos. E aí um homem aqui, que era um homem de fé, um homem que foi escolhido por Deus, dentro daquilo que era o proposto, depois de uma peneira de Deus com os homens, com relação aos homens, para que a glória não fosse de Gideão, mas de Deus, Deus levanta só 70 homens para que pudesse com Gideão. Vocês estão aí, gente? Deus levanta 300 homens para ir com Gideão para conquistar aquilo que era a liberdade tão sonhada. E aí Gideão, com os homens que Deus estabeleceu, levantou e disse para ele como seria feito: liberta Israel das mãos dos midianitas. Mas esse homem que ora começou lá, escondido, temente, tinha medo, mas entendia que sem Deus ele não podia fazer nada. Aquele homem que foi escolhido por Deus, que foi encontrado malhando trigo, trabalhando para que eles não fossem roubados, escondido. Esse mesmo homem que ora foi encontrado por Deus para libertar o povo de um período de idolatria, foi o mesmo homem que deixou um legado de idolatria e orgulho. Mas como bispa? A Bíblia vai dizer que Gideão está lá nos Heróis da Fé. Gideão é um homem que ele é bem intencionado. Gideão é um homem que foi posicionado em Deus. Gideão é um homem que ele construiu muito, construiu sim. Mas tão importante quanto eu começo,
bem é como eu termino bem. Não é só começar bem, eu preciso começar bem, eu preciso terminar bem aquilo que foi estabelecido para o Senhor. Ele construiu um legado. E o que é um legado? O que é um legado, pastora? Legado é uma construção daquilo que nós somos em alguém. É um conjunto de princípios e valores que nós deixamos para gerações futuras. Gideão, lá em Juízes 8, versículo, se eu não me engano, 22, 23, ele não aceita a proposta que foi feita pelo filho dele, para reinar. Ele não aceita o título de rei, mas ele viveu como se ele fosse um. Colecionou muitas mulheres, muitas riquezas. E depois de ter conquistado, ele pegou os despojos, pediu os despojos, que eram os ouros, daquilo que eram os midianitas, e colocou o nome do seu filho de Abimeleque, que quer dizer, meu pai é rei. Como alguém que não aceita uma proposta para ter um título, aceita viver aquilo que são os benefícios. E tem alguma coisa de errado com isso? Não. Desde que a motivação do meu coração esteja correta. Gideão não aceitou o título, mas ele ficou envaidecido com aquilo que foi a proposta. E com isso, depois de receber, eles disseram para Gideão, ele pediu e o povo disse, tá bom, o ouro é teu. Entregam tudo para Gideão. E o que é que Gideão faz? Gideão constrói um éfode de ouro. Mas qual é o problema nisso? A gente não pode andar bem, bispa? Pode. Mas o éfode era uma peça daquilo que só o sumo sacerdote usava e era para ser usado no tabernáculo. Ele não foi chamado para ser sacerdote. O pastor Marcos estava aqui, foi terça que o senhor pregou, ele explicou bem, ele falou sobre aquilo que as pessoas eram chamadas para fazer de acordo com as suas tribos. Ele não foi chamado para ser sacerdote. E aí, por causa daquilo que foi a construção do éfode, isso gerou, depois da morte de Gideão, um motivo de idolatria no meio do povo. A intenção pode até ter sido boa, mas aquilo que era uma boa intenção virou um prejuízo para o povo de Israel, que novamente volta a praticar aquilo que era errado e fazer aquilo que era mal diante dos olhos de Deus. E a Bíblia vai dizer que Abimeleque, seu filho, com uma escrava, usurpa o poder e mata os 70 filhos de Gideão e se faz rei com apoio corrupto. E aí eu vou abrir um adendo aqui para mim e para você. Todas as vezes, escuta bem o que eu vou dizer, todas as vezes que eu quiser fazer algo que compromete aquilo que é o propósito de Deus na minha vida, eu sempre vou encontrar alguém que não tem visão e nem direção de Deus para financiar aquilo que o meu coração deseja. Às vezes a intenção do nosso coração pode até ser boa, mas quando ela está desalinhada com aquilo que é a vontade de Deus, ela se torna danosa. Sabe por quê? Aquilo que poderia ser algo representativo se tornou um motivo de idolatria. O povo que ora, teve um homem que foi estabelecido e escolhido por Deus para livrar o povo de um tempo ruim, foi livrado. Mas logo após a morte dele, por causa daquilo que foi um objeto, aquilo que era a idolatria voltou a imperar. E aí Jotão, é onde a gente chega na parábola. O único filho que era sobrevivente vai e lança a parábola como um alerta profundo daquilo que é uma pessoa que não tem nem identidade e nem posicionamento naquilo que é o propósito. Fala comigo assim, a falta de posicionamento e uma identidade estabelecida vai comprometer o propósito e dar lugar à ambição. Aí agora a gente vai falar sobre aquilo que são as árvores dentro daquilo que é o propósito. Por quê? A parábola de Jotão, ela fala sobre aquilo que cada árvore representa.
E quando eu não tenho uma identidade estabelecida naquilo que é o propósito, qualquer posição que me ofereça, eu vou aceitar. Você sabe por quê? Nem todo lugar, nem toda posição foi feita para mim e para você. Nem todo lugar que eu olho e acho que aparentemente me cabe foi desenhado para mim. Então, nem todo lugar, nem toda mesa que me oferece foi preparada por Deus para mim. Muitas vezes, aquilo que não é meu e é seu, vem disfarçado de bênção, mas gera um comprometimento naquilo que é o propósito que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Então, se eu não tenho uma identidade estabelecida em Deus para saber aquilo que é meu e o lugar ao qual você é inserido, eu comprometo aquilo que é o propósito. E a palavra vai nos dizer que ele vai e convida aquilo que é a oliveira, mas a oliveira tem um propósito definido. A oliveira produz azeitona, e a azeitona produz azeite. A oliveira sabia bem o propósito para que ela foi estabelecida. Ela não veio só com a função de produzir o fruto. Ela veio com a função de produzir azeite. E qual é a função do azeite? O que representa o azeite para nós? Unção. Se eu não sei o valor que eu tenho, o propósito para qual foi estabelecido, aquilo que é o azeite que eu tenho fica comprometido por causa daquilo que é a proposta. E muitas vezes, sabe o que a gente faz? Por causa daquilo que são os convites que a gente recebe, a gente acaba comprometendo aquilo que é a unção que nós temos, por causa daquilo que são as propostas que nos fazem. E às vezes a gente fica perdido, sabe por quê? A gente vê pessoas desejando lugares que não foi feito para elas. Eu preciso saber aquilo que é o meu lugar. Eu preciso saber a minha posição. E não só uma posição no lugar ao qual foi estabelecido, mas o meu lugar em Deus. Porque quem estabelece é Deus, quem levanta é Deus, quem derruba é Deus, quem faz é Deus, quem traz unção é Deus. A Bíblia diz que a unção do Senhor despedaça o jugo. Mas quando a unção que Deus me deu está comprometida, eu sei que é no nome dEle que a gente faz. Mas quando a unção de Deus está comprometida na nossa vida, a gente não consegue executar. É por causa daquilo que nós somos que as coisas acontecem? Não. Mas se eu, como oliveira, estou comprometida naquilo que é o propósito, logo aquilo que é o fruto que eu produzo não vai ter eficácia que ele deveria ter. E aí, a oliveira sabe que a função dela não foi feita para governar. Não foi feita para estar num lugar em que ela é aplaudida. Mas ela entende que o propósito da vida dela foi estabelecido para que ela pudesse ungir outros propósitos. Ei, você tem um lugar em Deus. Você tem um lugar de liderança em Deus. E se esse lugar de liderança e governo, não do jeito que a gente quer, for comprometido, tudo aquilo que vier para as minhas mãos e que depende daquilo que é a unção que eu carrego, vai ser comprometido também. A gente não pode comprometer a unção que nós temos por causa daquilo que são as propostas que nos fazem. Nem todo lugar que as pessoas querem nos dar foi feito para nós. Mas nós, seres humanos, somos tentados todos os dias a sair do lugar da obediência. Nós somos convidados a sair desse lugar de obediência para governar sem direção. Mas a oliveira sabe que ela não pode. Porque sem direção, sem unção, ela se desvia do propósito. A gente precisa entender o que nós somos e o que nós temos em Deus. Porque senão a gente compromete aquilo que é o chamado de Deus para a nossa vida. E aí, a Bíblia diz que, entendendo aquilo que ela era, ela diz: eu não posso. Eu não posso comprometer aquilo que Deus me estabeleceu para ser. Porque se eu saio do lugar que Deus me chamou para estar,
Quem vai fazer aquilo que eu fui comissionado para fazer? A gente, como oliveira, pode até não estar num lugar, mas existem várias oliveiras. Eu sou uma, você é uma, nós todos somos umas. E se eu negligenciar este lugar, o propósito não vai ficar comprometido porque eu me neguei, porque eu me corrompi. Deus sempre vai levantar outra pessoa para fazer aquilo que eu me neguei a fazer. O propósito do Senhor não vai ficar comprometido, mas o propósito da minha vida em Deus fica. Entendendo que ela não podia aceitar, porque a função dela não era governar, mas ungir. E respondendo que ela não poderia, há uma outra proposta. Só que dessa vez... Ai, meu Deus. Só que dessa vez tinha que tivesse apagado tudo. Deus ó livre. A proposta é feita para a videira. Gente, a videira representa alegria e comunhão. Quantas vezes a gente, como resposta de Deus para a vida de alguém, a pessoa está desestabilizada emocionalmente, financeiramente, espiritualmente, como um vinho novo. Deus nos usa como um canal dele para trazer alegria para a vida de alguém. Quantas vezes nós, como videira, somos resposta para a vida de alguém naquilo que é o propósito que Deus gerou no coração de alguém? Alguém que estava sem direção, sem propósito, sem visão. Alguém que foi comprometido, porque um dia, ao invés de recusar um convite que comprometesse aquilo que era o chamado, decidiu corresponder a um lugar que não era dele. Nós, como videiras, fomos aqueles que foram levantados para corresponder àquilo que era a expectativa de Deus na vida dessa pessoa. E a função da videira é essa. É alegria, é comunhão, é união. É trazer para um ambiente que está desequilibrado, um ambiente de guerra, você trazer paz e alegria. Aí quando eu saio desse lugar de obediência e penso que eu posso governar, sabe o que eu faço? Aquilo que está no meu coração começa a ser comprometido. Sabe por quê? Eu já não entendo a função daquilo que eu fui criada para ser. Ao invés de trazer alegria, direção, ao invés de fazer as coisas em amor. Cadê as mulheres que estavam aqui no discipulado de quarta? Ao invés de operar no fruto do Espírito, que é o amor, por causa daquilo que lhe foi confiado, ela começa a querer usurpar um lugar que não foi preparado para ela. E aí é danoso. Porque aí eu olho para o outro e já começo a querer ser e fazer aquilo que ele é. E quando eu não consigo, eu começo a comprometer aquilo que os outros pensam e sentem com relação àquele que está posicionado no propósito. Isso é sério. Eu até posso não ser videira, mas eu não posso comprometer as outras pessoas que estão no propósito. E muitas vezes é isso que a gente faz. Quando a gente não entende aquilo que é o propósito para o qual a gente foi estabelecido, chamado, a gente aceita qualquer coisa. Qualquer coisa me serve, sabe por quê? Porque eu não quero um lugar de trabalho, eu não quero um lugar de manifestação, eu não quero um lugar onde Deus possa ser glorificado na minha vida, eu quero um lugar de destaque. Eu quero um lugar onde as pessoas me vejam e me reconheçam como aquilo que eu não fui ainda chamado e preparado para ser. Bênção antecipada, sem caráter tratado, gera dano. Eu já falei isso aqui uma vez, mas eu vou repetir. Um tempo desse aí atrás, acho que foi 2 anos. O menino não tinha nem 10 anos. Ele olha pra mim e fala que vai pedir o que você quer de presente? Eu posso pedir o que eu quiser. Eu falei, pode. Aí a criança vem e me solta assim, eu quero um carro de presente.
Gente, o Noah tem maturidade para ter um carro? Não tem. Mas pais, muitas vezes, quando o filho completa 14, 16 anos, vai lá e deixa o filho dirigir. Por quê? Porque é pai. Porque quer ver o filho crescer, mas a bênção antecipada não tem maturidade para dirigir, não tem maturidade para... se acontecer algum dano, ele ser responsabilizado. E aí a responsabilidade da criança não é dela, é nossa, em direcionar ele naquilo que ele precisa fazer. Maturidade para receber aquilo que ele quer. E nós, como videiras, precisamos entender que a nossa missão está no relacionamento e não no controle. Já viu aquelas pessoas que se relacionam com você, mas querem te controlar o tempo inteiro? Pessoas ciumentas demais. Não pode te ver com outra pessoa que já está... Por que eu não fui chamada? Por que eu não fui convidada? Tem mesas que eu vou me assentar, tem mesas que a pastora Lília vai estar comigo, mas tem mesas que ela não estará e está tudo bem. Aí a gente começa a querer controlar as pessoas, ao invés de trabalhar naquilo que é o relacionamento e na alegria, eu começo a trazer peso de cobrança para as pessoas. Relacionamentos são construídos naquilo que é respeito. E aí o que eu faço? Ao invés de respeitar o outro, me relacionar na comunhão, e dentro da ação do Espírito, eu me assento em mesa por causa daquilo que eu ainda não consegui, eu começo a denegrir aquele que já foi estabelecido. Está errado. Porque quando eu não consigo conquistar o lugar que eu quero, eu ponho em xeque aquele que já está estabelecido. A gente precisa saber qual é o nosso lugar. E quando você sabe qual é o seu lugar em Deus e o propósito que Ele tem para a sua vida, você não vai ser corrompido por causa daquilo que são as propostas que você recebe, porque você está bem definido naquilo que Deus é para você. E naquilo que você é nele. Quer um exemplo? Mulher faz muito isso. As daqui não. Tá magoada ou chateada com alguma coisa, tem a justificativa de: deixa eu te contar uma coisa. Vamos orar por fulano de tal? O que está acontecendo, amada? Cadê a Babi? Amada? Nossa, ela fez isso. E você viu como ela agiu? A nossa função como videira é trazer comunhão no relacionamento e não usar aquilo que é a minha influência como alguém que já está em processo de crescimento para desestabelecer aquele que já está ou aquela que ainda está no processo de construção. Videira não destrói ninguém. Videira não controla ninguém. Videira se posiciona numa condição de comunhão para estabelecer as pessoas que ainda estão frágeis na fé. Aquele que é mais forte, suporte aquele que é mais fraco. E não é vou suportar porque eu tenho que suportar, não, querido. Eu vou te dar suporte porque você ainda não tem maturidade para caminhar. Mas eu não vou deixar você se corromper com aquilo que eu sou, porque eu sou videira. E muitas pessoas que são mau caráteres, não sei como é que fala, usam um lugar que ainda não tem para desqualificar quem já é e faz com que aqueles que estão no processo de construção e crescimento se percam no caminho. A nossa função como videira não é botar fogo na lenha, é trazer comunhão para o ambiente ao qual nós estamos inseridos. Que tipo de cristão a gente é? Que tipo de árvore nós somos? O que nós, como oliveiras e videiras, estamos fazendo com aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos? Nós estamos estabelecendo outras pessoas ou estamos destruindo aquilo que já foi construído? E vou falar, há um peso e há uma cobrança. E aí a videira, quando entende o que ela entende que o seu propósito é servir com alegria e não com domínio e prisão. A gente não é videira para a gente fazer com que as pessoas sejam aprisionadas naquilo que nós somos.
Não, mas para que a gente estabeleça relacionamentos saudáveis e crie alianças, para que as pessoas possam ser aquilo que é o projeto perfeito dentro do ajuste de Deus para a vida de cada uma delas. A figueira, não conseguindo comprometer aquilo que era o propósito da oliveira e da videira, ele tenta com a figueira. Aí a figueira diz assim: deixarei eu a minha doçura, o meu bom fruto, para dominar e pairar sobre as árvores. Não é só sobre sombra. É sobre alimento sólido para se sustentar alguém na caminhada que ainda é mais fraco que você. A figueira, ela traz alimento sólido para quem ainda não foi construído. A função da figueira não é só a doçura. O fruto, ele traz sustento. Ele traz firmeza. Ele alimenta. Mas tudo que a gente come é alimento, gente? Tudo que a gente come é alimento? Não é. E muitas vezes a gente está comendo muito lixo, engolindo muito lixo, achando que é alimento. Cuidado com o que você anda comendo. Cuidado com aquilo que te oferecem dizendo que é alimento. Tem descido muita coisa. Como se fosse, mas não é. Nem tudo aquilo que parece é. A gente conhece as árvores pelos e o fruto da figueira é literalmente isso. Ele vai fazer com doçura? Vai, o figo é doce. Mas além de fazer aquilo, executar o propósito com doçura, ele te dá sustento para você caminhar naquilo que é o projeto. E a figueira não se deixa ser seduzida por aquilo que é a visibilidade. Sabe por quê, queridos? Porque frutificar naquilo que é o propósito que Deus tem para mim e para você é muito mais importante do que reinar. O reino pode até vir dentro daquilo que é o propósito que Deus tem para mim e para você. Mas frutificar em Deus, correspondendo às expectativas que Deus tem ao meu respeito e ao seu respeito, é muito mais importante do que reinar. Porque quando você é estabelecido por Deus, aquilo que é o reino é garantido por Ele. Mas, se você não tiver cuidado com aquilo que são as suas ações, você compromete aquilo que é o seu reinado. Está aqui? Para a gente ler e entender. Frutificar sempre vai ser muito mais importante do que reinar. Reino vem com influência. E não pode ser tirano não, tá? A gente tem que aprender a governar e estar na posição de destaque que o Senhor nos confiou, fazendo isso de forma doce. É ser besta não, viu, gente? É ser doce. É operar no fruto, que é o amor, o fruto do Espírito. Tem muita gente que até está governando, mas não está frutificando e está fazendo isso de forma dolorosa e comprometendo aquilo que muitas vezes é a igreja do Senhor. Sabe por quê? Tem muita gente entrando ferida, saindo sangrando, porque eu e você, ao invés de frutificarmos, a gente está querendo governar. Só que chega uma hora que a gente vai ter que prestar conta de tudo aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. E aí eu vou te dizer, um dia me perguntaram assim, bispa, mas por que tanta gente faz tanta coisa errada e Deus ainda permite? Deixa eu te falar uma coisa, Deus não vai deixar de fazer ainda. Porque é uma necessidade do povo de Deus, daqueles que não conhecem, de conhecê-lo. O fato é que no nome de Jesus, não é no meu nome, não é no nome de vocês, é no nome de Jesus. A gente pode pregar, a gente pode cantar, a gente pode expulsar demônio, porque é no nome dele que a gente continua fazendo aquilo que é prodígio, maravilha. Mas há uma eternidade que está me esperando e te esperando. Eu posso até fazer no nome dele,
Mas se a minha vida não estiver alinhada naquilo que é o projeto que Ele tem para mim e para você, em obediência, vai chegar no fim dos tempos e Ele vai olhar para mim. Apartai-vos de mim, maldito. Eu não te conheço. Senhor, mas no teu nome eu fiz. Você fez. Mas você não era. Você fez no meu nome, você expulsou no meu nome, mas você não era um filho, você não era obediente, você não era temente. Gente, não basta só fazer, a gente precisa ser. Fazer, qualquer um faz. Mas ser é só para quem entendeu aquilo que é nele. E se eu não entendo aquilo que eu sou nele, eu vou continuar comprometendo não só a minha vida, mas a vida daqueles que estão no mesmo barco. E por fim, o espinheiro. A oliveira, a figueira e a videira tinham uma identidade estabelecida. E sabiam o que era. Mas o espinheiro tinha ausência de propósito e identidade. Já viu aquela pessoa que não sabe o que é? Não sabe para que nasceu? Não sabe o que tem que fazer? Não busca em Deus e compromete todo o ambiente que ela está inserida? De tempo em tempo se levanta um problema e uma confusão por causa desse tipo de pessoa? Esse é o espinheiro. Não tem identidade definida e não tem propósito estabelecido. E aí, o espinheiro compromete toda uma estrutura. Porque ele não sabendo aquilo que ele é, ele vai querer destruir aquilo que foi estabelecido e construído no Senhor. O espinheiro não dá fruto. E nem sombra verdadeira. O espinheiro não frutifica. Não tem nada nele que é bom. Não tem nada nele que você possa olhar e dizer assim, nossa, tem alguma coisa que eu posso aproveitar. Não tem. O espinheiro, dentro da parábola, é vazio de identidade. Sedento por poder. Mas ele está pronto para destruir quando ele não for obedecido. Já viu aquela pessoa que não tem nada? Não tem propósito de vida e não é porque Deus não a chamou, tá? É porque ele ainda não se reconheceu. Aquela pessoa que é vazia na identidade. Que pelo fato de não ter conseguido construir dentro de uma direção e de uma voz de obediência, acaba destruindo. Sabe por quê? Quando eu não sei quem eu sou, qualquer pessoa que for estabelecida e for vista, ela vai se tornar um inimigo. E aí o que eu faço com aquilo que é autoridade que eu acho que tenho? Eu quero botar fogo em tudo, eu quero sapecar tudo. Sabe por quê? Porque eu não fui obedecida. Gente, autoridade é poder delegado. Se a gente tem uma vida de intimidade e relacionamento e obediência, automaticamente, quando eu levanto a minha mão e reconheço Jesus e tenho uma vida inclinada a fazer aquilo que agrada o coração dele, aquilo que é o poder que está sobre Jesus, que a Bíblia diz que no nome dele nós faremos obras maiores, é transferido. A autoridade é poder delegado. Se eu vivo uma vida de obediência, logo aquilo que está em Jesus é transferido para mim. E a autoridade que está nele vem estar comigo. Poder delegado. Mas o espinheiro, ele não sabe quem é. Ele não reconheceu aquilo que é a sua identidade, não tem uma vida de obediência, porque só gera contenda, conflito e confusão. E aí quer autoridade, mas ele não tem, porque não foi delegado nada para ele fazer. Sabe o que ele faz? Autoritarismo. A pessoa tem que, a pessoa tem que, a pessoa tem que. Não, a pessoa não tem. Se ela não quiser, se eu não quiser, Jesus não me obriga. Ele vai me sinalizando aquilo que eu preciso ser e fazer, mas ele não me obriga. Só que para toda ação tem uma reação, para toda escolha, como bem disse o bispo aqui,
As nossas escolhas determinam as nossas circunstâncias. E se eu decido caminhar fora da vontade de Deus, há uma consequência para isso. E além de tudo, na parábola, e o que vale para nós, porque é uma verdade sendo dita, o espinheiro é símbolo de usurpação, manipulação e destruição. Porque é alguém sem propósito que tenta exercer domínio. O chamado do Senhor para nós essa manhã é para que a gente consiga corresponder sim às expectativas dele para nós. Mas dentro daquilo que nós somos chamados para ser. Eu lembro quando a pastora Lília chegou aqui, bispa, o que eu vou fazer? Eu não prego, eu não canto. Eu falei, o que você faz de melhor? Mesa. A pastora Lília foi fazer mesa. E aonde eu não chego, aonde o bispo não chega, aonde os pastores da MAP não chegam, onde as nossas vozes não chegam, os pratos dela chegam. Sabe por quê? Porque ela entendeu que ela não precisava destruir o propósito de ninguém para se estabelecer. E é isso que nós temos feito. Nós não entendemos aquilo que nós somos chamados para ser. E, consequentemente, nós colocamos em xeque aquilo que os outros são. Só que nós precisamos entender que quando nós perdemos a nossa identidade, nós trocamos unção por popularidade. Popularidade não vai levar a gente a lugar nenhum. A unção vai nos colocar em um lugar e em mesas que nós jamais poderíamos humanamente nos assentar. Sabe por quê? Porque em Deus e com obediência, a unção nos promove. A unção nos promove, mas é o caráter que sustenta a unção. Não tem como a gente viver fazendo, só fazendo, sem a unção. Quando a gente perde a identidade, nós trocamos comunhão, pastor Patterson, por competição. Aquilo que era para ser leve, aquilo que era para a gente usar dentro da nossa identidade para estabelecer pessoas, a gente usa como usurpação. Quando nós perdemos a nossa idade, nós trocamos frutos por visibilidade. Há um chamado do Senhor para nós, por arrependimento. Há um chamado do Senhor para nós, por ajuste. Não dá para a gente continuar do mesmo jeito que nós estamos, sendo árvores ou podendo ser árvores frutíferas, ocupando o lugar de espinheiro. Quando a gente perde a identidade, nós deixamos de liderar. Aí sabe o que acontece? Muitas vezes, líderes sem unção, líderes sem frutos, que queimam tudo ao seu redor. Sabe por quê? Nós geramos de acordo com a nossa espécie. Se eu não sou uma videira, e me torno um espinheiro, eu vou gerar de acordo com aquilo que eu sou. Discípulo é caminhar junto e o discípulo sempre vai aprender daquele que é o discipulador. Aí a gente começa a produzir pessoas segundo aquilo que nós somos e não segundo aquilo que Deus é. Mas chegou a hora da gente ocupar o nosso lugar em Deus, sabendo aquilo que nós fomos chamados para ser. Estabelecendo pessoas. E o chamado do Senhor para nós nesse tempo é que a gente se posicione antes que o espinheiro tome o nosso lugar. Porque uma árvore que sabe quem ela é, ela produz fruto.
Mas uma árvore que ela não sabe quem ela cede o seu lugar. A parábola de Jotão veio como um grito contra a omissão. Nossa, muitas vezes como líderes, de deixar pessoas serem aquilo que não foram chamadas para ser. Eu achei interessante o dia que o bispo estava falando aqui sobre o louvor, sobre a audição. Não é para quem quer, é para quem tem um chamado. E a gente sabe quando a gente tem. Você vai fazer a sua inscrição, você vai fazer, mas para quem tem chamado. Não é para quem quer. Tem coisas que eu queria fazer, mas eu não fui estabelecida para. Tem pessoas que podem executar melhor do que eu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você, enquanto ungido do Senhor, fugir, aquele que está do seu lado, que é vaidoso, vai governar. Ou nós nos posicionamos naquilo que Deus tem, ou quem não tem chamado vai fazer isso no nosso lugar. E aí há uma cobrança. Está na hora da gente se posicionar naquilo que Deus tem para nós. Os nossos filhos, se não forem ensinados a ter sombra, vão aceitar qualquer espinheiro governando sobre aquilo que eles são. Está na hora da gente se comprometer com aquilo que é o chamado de Deus para nós. Está na hora da gente se comprometer com aquilo que é a palavra de Deus em nós e através de nós. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas ainda aquilo que nós fazemos, que arrasta pessoas para fazerem aquilo que elas nos vêm fazer. A Bíblia diz que Jesus fazia aquilo que via o Pai fazer. O que as pessoas estão fazendo, vendo o que nós estamos fazendo. E ainda dizem, eu fiz porque eu vi ele fazer. Qual tipo de comportamento nós temos tido, nós temos estabelecido pessoas? No propósito que Deus... Louvor, pode subir. No propósito que Deus tem para a vida de cada uma delas de forma peculiar? Ou temos gerado naquele que até nasceu para ser uma figueira, uma videira, uma oliveira, um projeto de espinheiro? Deixa eu te falar. Coração é uma obrigação nossa. Deus cuida de todas as áreas da nossa vida, de tudo que há em nós. Mas a Bíblia diz que guarda o teu coração. Guarda. A Bíblia não diz que Deus guardará. A Bíblia diz que Ele fala, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nós, como oliveiras, figueiras, videiras, temos que produzir aquilo que é nato, daquilo que Ele é, como árvores frutíferas. Mas se nós não sabemos como construir alguém e somos espinheiros, sabe o que nós vamos fazer? Por causa do coração daquele que não foi cuidado e que não sabe se cuidar, eu vou gerar nele uma raiz de amargura tão grande, que aquilo que é todo um propósito vai ser comprometido por causa da falta de posicionamento daquele que já sabe o que nasceu para ser e o fruto que nasceu para produzir. Há um chamado de nós, do Senhor para nós essa manhã, para um tempo de ajuste e alinhamento dentro da direção do Espírito. Porque não basta só a gente ouvir, a gente precisa ouvir e obedecer. Aí o que acontece? Gideão foi aquele que construiu tudo que ele construiu. Mas depois da morte dele, o filho dele usurpou um lugar por causa de um legado. Ele não aceitou ser rei, mas ele agiu como se fosse. O que nós temos construído de legado para gerações futuras? Porque ele até viveu como um rei. Ele teve benefícios de um rei. Mas ele comprometeu com aquilo que era a atitude na construção de um éfode, que não era para ele, era para o sumo sacerdote.
fazendo com que o povo, depois que ele morresse, se comprometesse de volta à idolatria. Apesar de tudo que Deus fez nele, através dele, depois que ele morreu. Por causa de um objeto, por causa de algo que queimou no coração dele. Foi comprometido e comprometeu uma geração inteira. Porque a Bíblia diz que o povo voltou a fazer aquilo que era mal diante dos olhos do Senhor. O que as nossas atitudes enquanto pais, esposas, mulheres, filhos, líderes, amigos, vai deixar para aqueles que estão vindo depois de nós? Um legado construído de forma coerente do início ao fim? Ou uma brecha dada para que seja aberta idolatria, mentira, engano, a partir daquilo que nós somos? Fica de pé. Vamos orar. A gente precisa entender o seguinte, que nós somos filhos. Mas o nosso legado maior vem daquilo que Jesus é. E nele há um legado perfeito, incorruptível. Um legado de paz, um legado onde o Senhor fez e nos estabeleceu. É a partir daquilo que Ele é. É a partir daquilo que Jesus é, porque nós somos seres humanos e nós estamos susceptíveis àquilo que são erros. Aquilo que Ele é, não. Então, nessa manhã, eu quero te convidar a ser como Jotão, aquele que consegue perceber aquilo que está sendo feito, mas consegue corresponder e lembrar o outro daquilo que foi feito de bom. Porque aquilo que é ruim, todo mundo denuncia. Agora, aquilo que é bom, só quem tem um caráter construído tem autoridade para dizer e estabelecer. Que a gente possa ser como Jotão. Trazer para a vida das pessoas clareza nas decisões, nas direções e na visão. Quando alguém tiver com dificuldade naquilo que é a visão, direção e propósito, a gente ser resposta para que a gente possa denunciar aquilo que está errado, corrigir aquilo que precisa ser reposicionado, mas direcionar a pessoa para aquilo que é o centro da vontade de Deus, sem comprometer aquilo que é o propósito que Deus tem para a vida dela. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor tem dito, pelo teu zelo, teu cuidado em nos corrigir, em nos direcionar, pelo teu zelo, Senhor, em ainda estar dizendo, porque a tua palavra diz que o Senhor não faz nada sem antes avisar os seus amigos, os profetas. Deus, então nós estamos aqui, queremos te pedir, reposiciona-nos, Senhor, ao centro da tua vontade, reposiciona-nos, Senhor, no projeto qual o Senhor estabeleceu para cada um de nós, reposiciona-nos, Senhor, na origem, naquilo que precisa ser corrigido, naquilo que precisa ser transformado. Pai, nós temos um propósito peculiar, videira, figueira, oliveira, nós rejeitamos, Senhor, o espinheiro, nós não queremos ser aqueles que comprometem, Senhor, o propósito, nós não queremos, Senhor, ser levantados para reinar, governar, sem a direção do Teu Espírito, porque a unção do Senhor despedaça o jugo, mas é na unção do Senhor. É pelo poder que há no nome de Jesus. E sem a direção do Teu Espírito, nós comprometemos aquilo que é o propósito. Deus nos ensina. Nos ensina a ser aquilo que o Senhor preparou para nós e através de nós. Que tudo aquilo que ainda era mentira, era engano, que tudo aquilo, Senhor, que era por aplauso, Deus muda a motivação do nosso coração. Nos ensina, Senhor, a sermos motivados por uma vida santa, uma vida alinhada com aquilo que é a Tua palavra, uma vida alinhada em obediência, uma vida alinhada naquilo que é o propósito
propósito, Pai. Nos ensina, Senhor, a arrancar de nós o orgulho, a vaidade de achar que nós podemos e conseguiremos fazer alguma coisa sem a direção do Teu Espírito. Deus, há uma voz de comando para nós, que vem do alto. Há uma voz de comando, Senhor, para realinhamento, reposicionamento, para conserto, Senhor, para arrependimento. Então nos alinha, nos reposiciona, porque pior do que uma pessoa não posicionada é uma pessoa posicionada no lugar o qual o Senhor não tem para ela. Nos ajuda, nos ajusta e nos realinha. No nome de Jesus. Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com Tua glória sobre mim, enche-me nesse, nada transporta, eu nunca vou me saciar, enche-me nesse, nada transporta, pra onde iremos nós? Só Tu tens, Senhor, só Tu tens as palavras de vida eterna. Só Tu tens.